Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corte-a e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Amados, Jesus está sendo um pouco duro conosco, mas é para que não nos percamos. Quando ele pede para cortar, muitas pessoas levam isso de forma literal, mas não é isso. Ele está dizendo para cortar toda a ação de pecado que possa agir em nós. Por isso o jejum é importante. Ele nos ajuda a refriar todo o desejo carnal que nos leva ao pecado. Porém, muitas vezes, as pessoas não fazem mais o jejum. Por quê? Tem aqueles que dizem que isso é doutrina da igreja e tem aqueles que dizem que passarão fome, terão dor de cabeça. Sequer fazem uma simples penitência. Fico pensando, imagine se Jesus tivesse o mesmo tipo de egoísmo? Estaríamos lascados, para não dizer outra coisa. Irmãos, devemos ser imitadores de Cristo e nos oferecer em sacrifício sempre uns pelos outros. Ele deu a vida por nós, que sequer somos dignos de amarrar as sandálias dele, pecadores, insignificantes. Pois, sequer nos ajoelhamos 5 minutos para orar e adorar a Deus, quiçá, orar por nosso inimigo como ele mesmo nos pede, até mesmo um simples jejum, relutamos em fazer. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Ele se importa, porque sabe que estamos marcados pela fraqueza do pecado original. Uma vez que foi apagado pelo batismo, fica em nós a inclinação para o mal, que se chama a concupiscência da carne. Por isso Jesus está falando, corte, é melhor entrar no reino dos céus somente com um membro do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. As pessoas perderam a consciência do inferno. Existem alguns que falam de forma negativa. Não estou falando nesse sentido. Precisamos pregar o céu, a vida eterna, a salvação. Mas não podemos esquecer que o inferno é uma realidade e existe. Cristo está nos dizendo que, se não estivermos numa vida comprometida com Deus, com o Evangelho, de busca de santidade e não nos afastarmos do pecado, ou seja, cortá-lo, isso nos levará para longe de Deus e Ele não quer isso. Por isso Jesus é enfático em dizer, corte. Mas nós não queremos cortar, queremos continuar no pecado. Deus é misericórdia. Mas, se não tiver arrependimento no seu coração, o perdão não lhe será dado. Por isso, emenda-se numa vida de santidade, numa vida de entrega a Deus, na oração, reze o rosário, reze através da adoração, dos sacramentos, da Eucaristia, porque para cortar toda a ocasião de pecado, só uma vida na graça de Deus. Cristo o está alertando, porque não quer que você vá para o inferno. Ele quer que você vá para o céu, por isso, negue a si mesmo, lute contra o pecado e fique sempre próximo de Deus. Sobre todos vós, dessa benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém?